começamos a gravar. Então, olá, gente, mais uma vez, bom dia, como vão vocês? Eu estou bem, melhor agora na presença dos meus caríssimos alunos. Apesar de distante, estamos juntos, não é isso? Eu quero, se alguém quiser, eu acho que dos que estão aqui presentes, nenhum de vocês ficou em recuperação, né? São os que realmente passaram. O Luiz até se surpreendeu, não foi, Luiz, que passou com nota 6? Não foi tu que achou que com nota 6? Então, eu, antes de começar essa aula, desde as 7 horas que eu estou aqui no meu ambiente virtual, e a prova de recuperação bimestral, ninguém respondeu aqui no ambiente virtual, né? Nem no primeiro ano A, nem os que ficaram no primeiro ano B. Eu não sei, porque eu sei que na escola de sábado o pessoal vai buscar o material, então devem ter pego, mas até o momento não entregaram. Eu só vou poder colocar assim, uma relação de quem ficou em recuperação, quem fez e passou, só depois. Mas aí eu envio só para quem ficou em recuperação. Quem não ficou já sabe que está bem, vamos continuar, não é isso? Então, hoje, nós, a partir do dia 11 de agosto, começou uma nova quinzena, apesar que dia 11 e dia 12 ficou mais para a gente fechar as notas no diário e receber mais recuperações em atraso e uma série de coisas. Vocês já tiveram alguma aula com um novo tema falando de educação e pandemia? Se tiver, escreva aqui no chat para eu ver com quem, ou os professores que trabalharam já esse novo tema. Vou começar aqui a apresentar. Vou abrir aqui para buscar o material que eu quero apresentar para vocês hoje, certo? Bom, tem alguém pedindo para entrar, é? Se for, eu não consigo ver, porque quando a partir do momento. Eita, a partir do momento que eu começo a apresentar. Ó, gente, vocês têm que entrar aqui no Google Meet pelo e-mail institucional de vocês, que aí não precisa pedir permissão. E agora que eu vou começar a apresentar, quando eu estou apresentando, eu não vejo que está pedindo para entrar, aí fica sem pedindo o tempo todo e sem conseguir entrar, certo? Então vamos lá, vamos conhecer o nosso. Eita, eu perdi aqui. O nosso roteiro. Bom, gente, o nosso roteiro, que já é o 7º roteiro de estudos, fala de educação versus pandemia. E o meu subtema das aulas de matemática é moradia. O que diz a Constituição? Então, nesse tempo de pandemia, em que todo mundo está isolado, como é que a gente está ministrando a educação? Nós estamos ministrando de modo remoto, cheio de dificuldades, professores com dificuldades, escola com dificuldades, estudantes com dificuldades, família com dificuldades, enfim, todo um panorama cheio de dificuldades. Então, o meu subtema sobre educação versus pandemia é moradia. O que diz a Constituição? Então, temos vários objetivos para trabalhar esse conteúdo que depois eu vou postar no ambiente. Então, eu vou ler aqui para vocês o objetivo principal do nosso subtema aqui, né? Moradia, o que diz a Constituição? Então, o nosso objetivo aqui é interpretar situações econômicas, sociais e das ciências da natureza que envolve a variação de duas grandezas pela análise dos gráficos de funções representadas e das taxas de variação com ou sem apoio de tecnologias digitais. Então, depois, mais na frente, não exatamente hoje, a gente pode ver algum gráfico dos percentuais de como é a moradia das pessoas, se é digna, se é indigna, se é suficiente, se tem saneamento básico, as que não têm.
as que têm seguranças, que são moradias seguras, as que não são, as que são moradias que oferecem risco de desabamento ou risco de saúde. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, não exatamente hoje. Então, o nosso outro objetivo de trabalhar essa temática é identificar os diferentes tipos de moradia humana, valorizá-la e ter ciência que a moradia, a nossa casa, o nosso lar, constitui-se num direito de todos, garantido por lei, e que deve ser um lugar que ofereça segurança e dignidade aos seus ocupantes. Certo? Esse é os nossos vários objetivos. Então, eu vou fechar aqui essa. Deixa eu ver aqui, essa apresentação para eu. Não vou fechar ainda, não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Isso aqui é uma tabelinha que é mais para coordenação. Bom, vocês já ouviram falar vocês já ouviram falar em alguma música de Daniel que fale de moradia? Vou fechar essa página aqui, viu? E vou buscar aqui uma outra. Já ouviram falar em outras músicas que falam em moradia? Alguém conhece uma canção que diz assim: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Sim. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Essa canção é de um autor muito famoso, Vinícius de Moraes e de outros. É uma canção que é muito utilizada nas séries iniciais para grupos infantis. Mas como eu sei que todo mundo já conhece, é bem interessante, eu escolhi uma outra música que chama Moradia. E ela foi gravada pelo cantor Daniel. Mas eu só vou apresentar essa música lá no final, para a gente fechar a nossa aula, ok? Agora eu vou buscar aqui, apresentar um material que fala da moradia em si, sobre o olhar da Constituição, ok? Então, depois que eu terminar a apresentação, aí eu deixo o microfone aberto para quem quiser comentar, perguntar, discutir, argumentar e tal, tal. Então, vamos lá. Está aqui no título mostrando moradia, 2 pontos. Constituição garante e reforça a concretização do direito. Que direito é esse? O direito da moradia. Então, é comum, na formulação da BNCC, eu defendi que nós deveríamos ter, ao longo da educação básica, uma disciplina chamada de Direito e Legislação, porque todas as nossas ações são regidas por leis, que sejam leis escritas ou que sejam leis, ordem dos pais, ou da escola, ou da família, sempre há uma lei. O que é uma lei? Uma regra. E, geralmente, a lei ela é formulada visando o bem comum, ou seja, o bem de todos, estar de todos. Se está bem para vocês, está bem para mim, então está bom para todo mundo, isso pode tornar-se costume, tornar-se lei. Então, eu tenho aqui primeiro uma foto, onde vocês estão vendo aí uma vilazinha, umas pessoas andando, um homem cortando o cabelo de um menino aqui na rua, e um monte de casa enfileiradazinha, assim, tudo do mesmo modelozinho. Que lembra um programa do governo atual, que vocês já devem ter ouvido falar, de Minha Casa Minha Vida. Já ouviram falar? Sim. Pronto. Antes desse programa Minha Casa Minha Vida, que começou, se eu não estiver enganada,
eu não sei se foi no governo de Lula, aí veio continuando até o momento. Mas antes do governo de Lula, FHC, que é Fernando Henrique Cardoso, e outros governos bem antes, existiam outros programas, e cada governo, com esse programa habitacional, dava-se um nome. Tem um programa de governo que chama-se COAB, é muito utilizado lá para o Sudeste, que é uma cooperativa habitacional brasileira. Aí tem BNH, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é todo um programa de habitação financiada. E qual é o órgão do governo brasileiro, um órgão federal, que financia essas moradias? A Caixa Econômica é um banco, que é um banco federal, que é um banco do governo, e que faz esse financiamento. Então, se você não está no programa Minha Casa Minha Vida, porque sua renda é maior, mas se você é servidor público, ou se você é empresário e você não tem uma casa e quer comprar uma casa, você vai na Caixa Econômica, eles vão lhe dar uma lista de documentos que você tem que ter, muitos deles relacionados a direitos, deveres que você tem que cumprir, e você compra sua casa financiada. O que quer dizer financiada? Alguém paga por você, ao dono do objeto, a quem está comprando, e você fica devendo ao financiador, e essa sua dívida vai ser parcelada em várias prestações, em 10 anos, 15 anos, 20 anos, até 35 anos, esse financiamento da casa própria. Escuta-se muito falar nos jornais da vida, em televisão, rádio, tudo falando sobre isso. Isso é só para a gente ter uma noção. Porque eu sei bem que exatamente no Piau não há nenhuma habitação assim, ou moradia do programa Minha Casa Minha Vida. Mas eu acredito que na sede de Piranhas deva ter, certo? E geralmente você pode ver, são casas simples, todas do mesmo modelo, geralmente casas sem jardim, elas são casas pequenas, com muito terreno, que depois o dono, com o tempo, pode ampliar e fica todo mês pagando uma parcelazinha bem pequenininha. Mas o meu foco hoje, o principal é mostrar essa questão do direito, o que seria o direito, o que é a Constituição. Então, vamos começar a entender um pouquinho. Ok? Olha, assegurado pela Constituição Federal de 1988, o direito à moradia é uma competência comum da União, dos estados e dos municípios. O que quer dizer competência comum? Eu quero dizer, eu falei dos programas de governo, todos esses que eu falei, BNH, COAB e Minha Casa Minha Vida, são programas da União, ou seja, do governo federal. Mas os programas do governo federal não impedem que os estados tenham outros programas de habitação. Também, mesmo tendo programa de habitação no governo federal e do governo estadual, não impede que os municípios criem seus próprios sistemas de financiamento de habitação, certo? Não quer dizer que todo município é obrigatório ter, nem que todo estado é obrigatório ter. Agora, a União é obrigatória ter. Mas os outros também podem ter. Do mesmo modo, como a educação no Brasil também é competência da União, dos estados e dos municípios. Você pode ver o IFAL, que tem sede em Piranhas, IFAL, quer dizer, Instituto Federal, sediado no estado de Alagoas, mas é uma escola que é competência da União. É a União quem gere a escola, quem fundou e que financia. Assim como a escola José Sena Dias, que é a que nós comungamos e somos felizes por isso, o próprio nome da escola diz, Escola Estadual Professor José Sena Dias. Então, a nossa escola é uma escola de competência do estado de Alagoas, enquanto que a escola Tertuliano da Paz é uma escola de competência do município. Então, paralelo a isso, eu quero mostrar que, assim como a educação, ela é competência das 3 esferas, que pode ser oferecida pela União, que é o governo federal, pelos estados, que é o governo estadual, e pelos municípios, que é pelo gestor municipal, a moradia também pode ter. E o curioso é que todos os municípios
tem sua rede municipal de educação. Mas eu acho que são pouquíssimos, pouquíssimos mesmos, que têm um sistema municipal de habitação. Quase não tem. É um direito que é quase que esquecido, vamos dizer assim. Aqueles mais carentes não têm esse acesso, e deveria ter, certo? Então, continuando aqui o meu final da minha leitura, eu vou lendo e vou comentando, porque é um assunto que é pouco falado, é pouco discutido, e para vocês tenho certeza que é algo bem novo. Então, aqui diz: a eles, quem são eles? União, Estado e municípios. Conforme aponta o texto constitucional, cabe promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Ou seja, cabe à União, cabe aos estados e cabe ao município. Como diz a Constituição. Texto constitucional quer dizer os artigos ou capítulos que descrevem sobre a moradia no Brasil, que está na Constituição. Mas o que é a Constituição? Gente, a Constituição é chamada de Carta Magna do país. É uma lei federal que foi, inicialmente, ela foi escrita por 2 anos, de 1986 até 1988, nenhum de vocês sonhava em nascer, eu era adolescente na época, que houve uma campanha eleitoral onde a gente votou para os senadores e deputados federais, e eles passaram 2 anos para criar essa Constituição, essa nova Constituição, porque a outra antiga tinha pouca coisa e falava, e era mais sobre a pressão da ditadura militar. Então, essa é uma Constituição da cidadã, porque ela foi escrita pelos representantes do povo, que foram, no total, acho que 503 deputados federais, mais 81 senadores, que passaram 2 anos justamente debruçados, só escrevendo sobre uma infinidade de coisas. Então, quem nunca ouviu falar, está ouvindo agora, falar da Constituição, e como a gente estamos em pandemia, e também tudo nosso é via internet, quem quiser entrar até no site do Senado Federal e dar uma lidazinha na Constituição, é interessante. Ler o artigo 5º, por exemplo, que esse artigo 5º fala também da moradia. Então, os programas dos governos, os estados, municípios e a União, eles não só devem promover programas de construção, como também podem ter programas de melhoria das pessoas que já têm sua casa própria, daquelas pessoas mais carentes. E o que seriam essas melhorias de condições habitacionais? Por exemplo, se a casa está com o telhado todo quebrado, as linhas estão ruins, é só reformar o telhado. Se a casa não tem um banheiro, não tem um vaso sanitário decente, reforma o banheiro da casa. Se essa casa não tem um quintal, não é murada, está uma casa solta, vulnerável à invasão de pessoas de qualquer modo, então faz a murada dessa casa, faz o jardim, reforça as portas dessa casa. Tudo isso são melhorias de condições habitacionais que podem e devem ser promovidas pelos governos públicos, que seja na esfera federal, estadual ou municipal. Pronto, eu vou tomar aqui um golinho de água, certo? Bom, agora nós temos aqui de novo uma foto que está dizendo o seguinte: essa foto eu peguei no site do Senado Federal, é uma foto de 2018, portanto ela tem 2 anos, e é uma foto comemorativa de 30 anos da Constituição. Essa que está sobre nós, né, que rege todas as movimentações do país. Então, se ela foi promulgada, ela foi válida em 88, então, em 2018, a Constituição já tem 30 anos de uso e de validação.
como a sociedade vai crescendo, vai aumentando e surgindo novos costumes, novas necessidades, novos problemas, de vez em quando há emendas constitucionais. O que seriam essas emendas? Acréscimos ou atualizações da Constituição acerca de um determinado tema. Ultimamente fala-se muito em reforma da Previdência ou reforma previdenciária, como vai ser os preceitos da Previdência, que é um outro programa que é diferente de moradia, mas é também um programa do governo federal, que a gente poderia ver um outro momento se nós tivéssemos uma disciplina específica sobre legislação. Então, percebe-se o seguinte, que legislação é algo bem amplo, que está em tudo, assim como a matemática também está em tudo. Então, aqui nós temos essa foto, que é da Constituição Federal, que diz aqui, ó, direito à moradia, que é o que eu estava falando. Agora, em que local, qual é o GPS de moradia na Constituição? Por que eu usei GPS? Porque é um termo que vocês conhecem, GPS, que significa Sistema Global de Localização. Então, onde está? Qual é o ponto? Em que lugar está? Então, esse direito à moradia, ela está assegurada na Constituição Federal, na lei, já estou dizendo mais ou menos onde é, e esse direito, ele ocorre por meio de programas habitacionais, como eu já comentei. Falei de alguns, né? De Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, logo no início da Constituição, no artigo 6º, está falando dos direitos sociais. Não fala só de moradia, fala de vários direitos sociais. Ora, se a Constituição, eu estou no 6º artigo, então ela está no início. Eu tenho o primeiro artigo, tenho o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí, depois do quinto, vem o 6º artigo. Que no 5º artigo também fala de muitas coisas interessantes. Aí começa a distribuir, a especificar as ramificações desses nossos direitos. Então, no artigo 6º, bem no início da Constituição, está falando dos direitos sociais, e eu vou ler aqui para você o que é que diz o artigo 6º da Constituição. Logo no início da Constituição. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia. E a moradia está aqui em negrito, viu? Porque é o tema que eu escolhi. A moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, é um leque de vários direitos que o Estado, na forma de governo federal, o Estado na forma de governo estadual e o Estado na forma de governo municipal tem que promover, certo? Mas, quando eu falo de direito, eu estou falando de dualidade. Dualidade. Duas coisas que caminham em paralelo. O que quer dizer paralelo em matemática, geometria? Dois segmentos paralelos, eles estão na mesma direção, mesmo sentido. Se eu tenho isso aqui, eu tenho duas retas paralelas no sentido, na direção vertical. Se eu faço isso aqui, eu tenho duas retas paralelas no sentido horizontal. Então, indo para a lei, qual é o paralelo a direito? O dever. Então, para que eu usufrua de qualquer um desses direitos que está aqui no artigo 6º, eu, antes disso, tenho que cumprir alguns deveres. Por isso que, dentro da nossa escola, nós temos um regimento interno. O que é esse regimento interno? A norma que rege especificamente a Escola Estadual Professor José Sena Dias. Nós temos a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É uma lei federal que rege todas as coisas relacionadas à educação no Brasil. Não é só em Alagoas, nem é só em Piranhas, e nem muito menos só no Piauí. E aí temos a Constituição Estadual, aí tem a Carta Magna do município também, e por aí segue. Então, voltando, vou reler o artigo 6º, porque é um artigo
que fala de muitos direitos, e é interessante a gente reforçar essa leitura. Logo no início da Constituição, artigo 6º, são direitos sociais. Quando diz sociais, é direito para todo mundo que é brasileiro, desde que esse brasileiro não seja um contraventor, ou seja, uma pessoa contra a lei. Certo? Porque se ele cometer algum tipo de crime contra as leis do país, aí ele vai sofrer algumas penalidades e talvez não possa usufruir de determinados direitos. Quais são esses direitos sociais? Vou reler. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, tudo isso na forma da lei, da Constituição. Então, eu vou passar um pouco em cada um deles. Então, educação, por isso que os municípios oferecem educação, escolas estaduais, os municípios oferecem escolas municipais, como oferece creche, como oferece escola infantil, os estados, escolas de ensino médio, e a União oferece as universidades federais, que é em nível superior, como também os institutos federais, que são escolas técnicas, de modalidade técnica. Quando eu falo de saúde, que é um direito também social, por essa razão é que em toda localidade tem um postinho de saúde. Alguns chamam de PSF, de UPA, de não sei o quê, posto de um programa de saúde familiar. Nós temos os agentes de saúde que fazem a cobertura nas ruas, vão de casa em casa. Por que tem agente de saúde, é um profissional, um servidor público? Porque aqui no artigo 6º está dizendo que a saúde, como a educação, também é um direito social. Quando fala-se de alimentação, você pode ver, eu vejo muito em Piranhas, algumas filas, algumas vezes, eu não sei qual a frequência, se é todo mês ou se é 2 ou 3 vezes por ano, as pessoas receberam umas cestas básicas, aqueles mais carentes, aqueles de baixa renda. Por que é que também as pessoas recebem Bolsa Família? Quem tem baixa renda recebe bônus de gás ou bônus disso, porque são pessoas de baixa renda e a alimentação, o Vale Gás está incluído na alimentação, porque se você tiver a comida e não tiver o gás para cozinhar, como vai se alimentar? Então, tudo isso são coisas que estão ligadas e que são ditas lá daqui no artigo 6º. E esse transporte? Mas, professora, toda vez que eu precisar viajar, eu tenho que viajar de graça? Não, não é exatamente assim. No caso, esse transporte, como a gente já vive isso na nossa escola, quem mora na zona rural ou distante da escola, então, tem o transporte escolar. Isso é um direito, está aqui já no artigo 6º. Para quem tem problemas graves de saúde e mora distante do centro de saúde, como quem faz hemodiálise, por exemplo, ou outros problemas que o PIAL não ofereça, que o PIAL não tem clínicas, não tem hospitais especializados em determinados assuntos, aí você recebe uma ajuda de custo, ou então a prefeitura manda a ambulância ou outro transporte e levar até Maceió, por exemplo, porque aqui é um direito também que está assistido aqui no artigo 6º. Quando diz o lazer, então o que seria o lazer? É porque o prefeito ou o Estado tem que pagar cinema para eu ir? Ou o prefeito tem que pagar uma excursão de passeio para mim? Não exatamente, mas toda cidade tem que ter um plano onde tenha praças para os jovens, crianças se divertirem, lugares abertos, que tenha quadras públicas, que aí mesmo no Piau tem um ginásio, né? E eu vejo muitas pracinhas também. Tudo isso porque está aqui no artigo 6º. E a questão de segurança, é tanto que nos municípios tem a Guarda Municipal, nós temos a Polícia Militar, temos Polícia Civil, Polícia Federal, uma série de polícia rodoviária que também está vigiando as estradas. Todos esses segmentos de servidores são pessoas que são contratadas via concurso público para nos dar essa segurança, nos dar, promover esse lazer e outras coisas mais. Quando eu falo aqui o artigo 6º fala de previdência social,
Aí, o Bolsa Família não deixa de ser também um programa que está ajudando o social. Então, a Previdência Social, para aquelas pessoas que moram na zona rural, que tem que pagar isso, pagar aquilo, para no final, quando tiver uma determinada idade, ter o direito à aposentadoria. Eu, como servidora pública, todo mês é descontado do meu salário 14% de previdência para quando eu chegar na idade, que não está longe, eu quero que chegue logo, eu me aposentar, e, ou seja, eu estou em casa, não estou mais trabalhando, mas estou recebendo. Aí, muitas vezes, para vocês, adolescentes e jovens, que não têm esse conhecimento do direito, pode até achar, mas esse idoso está em casa sem trabalhar e está ganhando. É brinde? Não. É o governo que é bonzinho? Não. Primeiro, eu cumpri o dever, eu estou pagando previdência. Então, por lei, todo professor tem que trabalhar 25 anos, no mínimo, em sala de aula, ou seja, são 25 anos que eu todo mês desconto 14% do meu salário para depois que eu me aposentar, eu ter direito à aposentadoria. Por que eu estou citando isso? Para mostrar para vocês que quando eu falo de direito, eu estou falando da dualidade. Dever cumprido, direito usufruído. Primeiro eu cumpro o meu dever para depois eu usufruir do direito, certo? É coisas que andam em paralelo, lado a lado, certo? Quando fala de proteção à maternidade, aí é por isso que tem as mulheres, quando engravidam, tem que ir lá no posto de saúde, aí tem aquela carteirinha, aí tem uma enfermeira, um médico específico que acompanha e que faz o pré-natal dessa mulher, independente dela ter 1 milhão ou 2 ou não ter nada. É um direito de toda grávida. Essa proteção à maternidade. Assim também como toda criança tem direito à proteção à sua infância. Tanto que existe uma lei específica desse cuidado à infância, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é chamado de ECA. Baseado nessas proteções de maternidade, de infância e de assistência aos desamparados, é que existe hoje em todos os municípios um conselho chamado de Conselho Tutelar, que cuida de uma série de outras coisas, ok? Então, agora eu vou tomar mais um bolinho de água e vou continuar falando de focar agora em moradia. Então, eu disse que daria o GPS de onde está falando na Constituição sobre moradia. Então, no título 2 do Direitos e Garantias Fundamentais, é que está esse artigo 6º que fala dos direitos sociais que eu já li para você, né? Os direitos sociais, saúde, educação, alimentação. Então, eu vou descer aqui, porque isso que está escrito foi o que eu estava comentando aqui agora com vocês. Então, eu falei da Constituição, falei de como ela foi promovida, como ela foi formulada. Agora, mas o que é Constituição, professora? Que eu sei que é algo novo para vocês, certo? Como um dia também, para mim, foi bem novo, foi bem desconhecido. Então, eu me lembro que nesse ano de 86, foi o primeiro ano que eu votei, porque eu tinha 18 anos nesse período. A idade mínima para votar e eleger seria 18 anos e não 16, como é agora. Aí para você ver que ao longo que vai passando o tempo, as coisas vão mudando. Então, eu votei e tinha, em todas as canais de TV do Brasil, tinha o momento, o minuto da Constituição, ou seja, quando é antes da eleição ou que acontece alguma coisa extraordinária, o presidente não tem aquele horário em toda a televisão que ele vai falar à nação brasileira sobre alguma coisa, então, nesse período, tinha esse minuto da Constituição, todos os dias, de 2000, de 87 e 88, de 86 até 88, quando terminada a Constituição, todos os dias tinha uma palavrinha do governo federal explicando o que era que tinha acontecido, o que era que tinha sido votado, o que entrou no texto, o que não entrou no texto. Então, vamos entender o que é a Constituição. A Constituição é a lei máxima de um país.
que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Princípios e diretrizes, eles se transformam em pequenas leis menores, pequenas regras. Ou seja, a Constituição organiza e sistematiza um conjunto de preceitos, normas, prioridades e preferências que a sociedade acordou. Acordou não é de acordar que estava dormindo, não, de fazer acordo, de achar que aquele modo é o modo que fica bom para ambas as partes, para todas as pessoas. Então, a Constituição é um pacto social constitutivo de uma nação. Então, a Constituição é uma lei, que é um livro, que fala de tanta coisa, que torna-se um livro. Aí, uma outra definição do que é a Constituição. A Constituição é também conhecida como a lei fundamental do Estado, ou a lei que o povo impõe aos que governam, para evitar o despotismo dos governantes. Despotismos, eu não vou dizer o que é, porque eu quero que vocês consultem o dicionário, para vocês ficarem entendendo. Porque eu falando, vocês podem esquecer. E vocês consultando o dicionário, se quiser anotar no caderninho, vai ficar melhor. Ok? Então, agora, eu tenho um texto aqui, um texto do tipo jurídico, falando o que é moradia. No início, eu falei da Constituição, falei que a moradia é um direito, já dei aqui definição do que é a Constituição, citei alguns exemplos de programas de governo sobre habitação e outros programas sobre outros direitos sociais e garantias. Mas, já que a gente já sabe que a Constituição é essa lei máxima, o que é, afinal, a moradia pela ótica da Constituição? Porque todos vocês têm moradia, vocês têm a casa de vocês. O que é a moradia de vocês? O lar de vocês, a casa onde vocês moram, as pessoas com quem vocês convivem, a família de vocês. Aqui o texto. O que é moradia? O que é a moradia? A moradia é um direito de todo cidadão brasileiro, segundo o parágrafo, o artigo 6º da Constituição Federal, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Eu não sei se vocês já ouviram falar em ONU, Organização Unidas das Nações, né? Eu acho que é isso, ONU. É a Organização das Nações Unidas, essa sigla. É uma ONG, eu acho que é a nível mundial, que tem uma série de programas e de representantes em todos os países consignatários, os países que fizeram um acordo, que participam da ONU. Então, todos nós sabemos, aliás, desculpa, gente, eu errei aqui o verbo, não é sabemos. Todos nós podemos exigir um local seguro para viver, no qual exista fornecimento de água e luz. Olha só, você pode exigir do governo, certo? É uma moradia que exista fornecimento de água e luz, coleta de esgoto e coleta de lixo. Vocês sabiam disso? Essa coleta de esgoto é saneamento, é a rede de esgoto que tem que ser. Não pode existir, nem deve, esgoto a céu aberto. Por isso que chikungunya, zika e outras coisas mais estão afetando a população, por conta do mosquito que vai lá se alimentar da sujeira da água do esgoto. E coleta de lixo. Essa coleta de lixo não é só o caminhão passar nas ruas pegando lixo, não. Tem que ter um aterro sanitário com os devidos cuidados também, que se pegar aqui da sua porta e levar para outro local, vai contaminar o ambiente da mesma forma. Então, do ponto de vista da Constituição, moradia não é só a casa, não, gente, de qualquer modo, não. É uma casa com parâmetros de segurança e de higiene também. Olha, vou repetir o que é que diz a moradia. O que é a moradia? É um direito de todo cidadão brasileiro, segundo o artigo 6º da Constituição Federal e segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Todos nós podemos exigir um local seguro para viver, no qual exista o fornecimento de água e luz, coleta de lixo, coleta de esgoto. Morar bem significa ter acesso fácil aos transportes públicos,
e todos os outros serviços prestados pelo Estado, como saúde e educação. Uma moradia digna é fundamental para que famílias possam viver de maneira estruturada. Olha que interessante isso, como é bom a gente conhecer sobre os direitos. Mas quando a gente conhece o direito, que a gente vai questionar, gente, não é sair brigando, não, nem xingando, nem muito menos quebrando o patrimônio público ou xingando. É saber argumentar de um bom modo, um bom tom de voz, e argumentar sobre o que é direito e sobre o que é dever. E não é uma pessoa só, não, é uma sociedade organizada. Ok? Continuando a minha leitura. Moradias precárias e insalubres. Olha, precárias são fracas, desprovidas. Insalubres é que oferece risco à saúde, certo? Então, moradias precárias e insalubres representam um risco para as pessoas que as habitam. Elas também impedem o desenvolvimento humano e social de um país. Moradia fraca. Foi o que eu falei sobre essas doenças aí causadas pelos mosquitos, né? Que é tudo por falta de saneamento básico. Então, portanto, ter um lugar para viver não significa apenas ter um abrigo formado por paredes e telhados. Uma moradia deve ser um local onde todas as condições para a sobrevivência humana estejam garantidas. Para tal, é necessária que cada casa tenha infraestrutura completa. Sem isso, não há qualidade de vida. Segundo o último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 52,5% dos domicílios brasileiros são considerados adequados. Ó, gente, vou apontar aqui, ó. 52,5%. 52,5%, quase metade dos domicílios não são adequados, porque só 52 são considerados adequados pelo IBGE, então 47,5% dos domicílios não são adequados. Então, para o Instituto, ou seja, para o IBGE, uma moradia adequada deve possuir abastecimento de água por rede geral, água encanada, que isso quer dizer, esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica. Ou seja, esse esgotamento sanitário tem que ser rede de esgoto ou fossa séptica, que quem deve fazer, eu creio que seja os governos. Não sei se seja o dono da casa, né? Isso eu já não sei dizer. Então, tem que ter também coleta de lixo direta ou indireta e, no máximo, 2 moradores por dormitório. Por que ele coloca isso, 2 moradores por dormitório? Dormitório aqui, nesse caso, são os quartos da casa, gente. Porque a gente sabe que nas famílias mais carentes, moram 14 pessoas numa casinha com um quarto só. Aí o quarto é do casal, do pai e da mãe, e os montes de filhos dormem na sala, uns amontoados sobre os outros. E por que diz que é seguro, no máximo, 2 pessoas por dormitório? 2 pessoas em cada quarto. Agora, a pandemia, a Covid-19, que é uma doença causada pelo coronavírus, o novo coronavírus, tem mostrado que a gente tem que manter esse distanciamento social de, no mínimo, 1,5 m, para que eu me preserve de você e eu preserve você de mim, porque nós não sabemos quem está contaminado ou não. E isso já está dizendo aqui na Constituição há muito tempo, não se referindo a coronavírus, mas para que seja um lugar seguro. Os dormitórios têm que ter, no máximo, 2 pessoas por cada dormitório, para que uma casa seja considerada adequada, com qualidade de vida. Prosseguindo. Vou baixar mais um pouquinho aqui no texto para prosseguir aqui a leitura, que eu achei muitíssimo interessante. E depois que eu postar o material no Classroom, vocês leiam de novo, ok? Então, segundo as casas que habitamos, formam as cidades, as quais, por sua vez, representam a maior criação humana e a nossa mais profunda intervenção no espaço geográfico e na natureza. Ou seja,
eu faço minha casa aqui, o do amigo ali, e no final formamos as ruas formam os bairros, as avenidas, as vielas, as cidades pequenas, grandes, e por aí segue. Aí está dizendo aqui, megalópolis, ó, polis, que é o final da palavra, significa cidade. E mega é uma expressão que vocês conhecem muito de quando se fala de espaço de armazenar mídias, mega. Mega é um valor que se refere a milhão. Então, megalópolis são cidades que abrigam milhões de pessoas. E aqui, por isso que está dizendo assim, megalópolis, como São Paulo, vocês sabem, São Paulo é a maior cidade do Brasil, eu acho que é a terceira cidade, eu não sei se é no mundo, viu? A terceira maior cidade, ou é a quarta maior cidade do mundo, que São Paulo é. Já chegou a ser a terceira, eu não sei hoje, porque a China cresceu muito também, aí acaba que a cada período vai mudando essa configuração. Mas grandes cidades como São Paulo são tão poderosas e gigantescas que alteram não só a paisagem, como também o clima da região onde estão inseridas. No Brasil, a urbanização é marcada pela falta de planejamento. Isso afeta profundamente a qualidade das nossas moradias. Para viver bem, a casa deve necessariamente responder a todas as disposições exigentes na Constituição Federal, a qual prevê como princípios fundamentais de uma habitação adequada o acesso à dignidade humana, o direito à intimidade e à privacidade. A casa de qualquer cidadão brasileiro deve ser um asilo inviolável. O que seria asilo? Abrigo, onde eu posso me reservar, me resguardar, me assegurar de qualquer perigo que possa estar lá fora, certo? Então, quando diz esse direito à intimidade, por isso que as casas, a depender do número de habitantes, deve ter um número determinado de dormitórios. Ora, o casal, como eles vão dormir junto com os filhos, então o casal precisa ter intimidade, os filhos também precisam ter essa intimidade, e o casal precisa ter essa privacidade, como os filhos também têm que ter. Então, se a família é carente, não tem um programa de governo e fazem apenas 4 paredes para morar 15, 16 pessoas, então esse direito à intimidade, esse direito à privacidade, esse direito de saneamento básico, tudo isso são violados, são quebrados, são infringidos, certo? Então, está aqui o meu texto falando sobre moradia, à luz da Constituição Federal. Eu falei de moradia só na ótica de direito e dever de legislação. Então, eita, alguém escreveu aqui no chat, Eduardo de Santos, desculpas a demora a entrar no vídeo. Ah, o celular não estava carregando, beleza. Bom, gente, agora vocês podem habilitar o microfone de vocês e comentar sobre o que eu falei de moradia acerca da Constituição. O que vocês conheciam, ou o que vocês sabiam, ou o que vocês não sabiam que o texto esclareceu? Podem falar, viu? Nós estamos gravando, mas é para vocês interagirem. E eu escrevi a palavra moradia errada, gente. Estou emocionada. O que vocês têm, gente, a comentar sobre moradia? Silêncio total. Eu meio que já sabia que a gente tem o direito de ter uma moradia, entendeu? E que não é de qualquer modo, né? Aham. Agora, Ana Carla, aí na sua vizinhança, antes de falar da sua vizinhança, a sua casa preenche todos esses requisitos? Sim. Tem saneamento básico, tem banheiro, tem Uhum. fossa, está na rede de esgoto, no mínimo, no máximo, duas pessoas por dormitório. Mas, assim, ao redor, no seu entorno, todas as casas são equipadas tal como a sua? Nem tanto.
Certo. Quem mais quer falar, gente? Eu gostaria de ouvir vocês, por favor. Mas quem mais Se eu quer não me comentar? engano, eu acho que eu já havia ouvido Sim. falar sobre essa Constituição. E eu lembro que já faz um tempinho, e foi até um professor, que eu não estou lembrado no momento, falou essas características que para a moradia ser bem habitável e legal, para assim ser morada, precisa ter todos esses requisitos. Certo. Então, quando esse tema me veio, então, essa semana a gente não vai falar do cálculo matemático em si, porque é, é um tema tão abrangente que pouco se fala de direito e de dever, que eu achei interessante trazer essa luz para vocês. Quem já tem, quem já ouviu falar, beleza, ótimo, que já ajuda os colegas a interagir. E eu achei interessante que no próprio texto que eu peguei do Senado Federal, falando da Constituição e do artigo, e do texto esse texto falando do que é moradia, eu peguei no IBGE, gente, no site do IBGE, e foi de 2018. Então, vocês vejam, ele destrincha até os valores matemáticos de que o IBGE considera uma casa adequada, apenas só 2% a mais que a metade da população brasileira. Ora, gente, então, pelo que a gente conhece, que eu vejo aqui em Paulo Afonso, pelo que eu vejo também no Trial, muitas vezes cada pessoa vem de um mundo diferente, porque a minha casa é o meu mundo, a sua casa é o seu mundo. Assim como o seu segundo mundo pode ser a sua escola, como é também para mim. E muitas vezes, essa questão de, às vezes a gente pode até achar que a mesma facilidade que eu tenho para determinada coisa, o outro tem, nem sempre tem. Mas não quer dizer que eu vou cometer injustiça de proposta, porque às vezes eu não conheço. E são no mundo tantas pessoas que é um pouquinho, assim, um tanto complicado da gente conhecer a história de vida de todo mundo. Não dá tempo, é muita coisa. E o tempo é curto, não é isso? Mas é interessante, eu achei bem interessante quando a coordenação colocou esse tema que foi votado, né? Eu digo, poxa, eu vou falar de moradia e vou falar sobre a questão do direito, que é algo que eu gosto muito. Já houve um período de minha vida que eu pensava em estudar direito, para ser advogada, mas aí não deu. Mas eu estou feliz como professor, certo? Deixa eu ver aqui no meu roteiro o que é que eu ainda falto falar hoje. Bom, eu falei de moradia sob a ótica da Constituição, expliquei o artigo 6º, fiz a interpretação do que é moradia pela ótica do IBGE, e eu perguntei no início se conheciam aquela canção de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, essa canção é a canção de uma melodia linda, mas você pode ver Vinícius de Moraes escrever essa canção, eu acho que há quase 50 anos, ou mais de 50 anos atrás, e o que ele quis mostrar com essa canção, que chama Casa dos Bobos, era justamente delatar, ou dilatar, eu não sei, denunciar essa injustiça com boa parte dos brasileiros. Por quê? Se direito e dever é algo ligado ao justo, à justiça, então quem 47,5% dos brasileiros, segundo o IBGE, moram em casas que não têm condições adequadas. Então, de certo modo, esses brasileiros são injustiçados. Então, vocês sabendo, vocês são vozes, que podem aclamar junto a quem tem o dever de cumprir, a competência de zelar por esse cuidado dos nossos moradores, né? Não é só eu ou só vocês que estamos aqui em aula que tem uma moradia digna, não. Todo brasileiro tem, até porque em tudo que nós compramos, em tudo que nós consumimos, todos nós, pobres, ricos, milionários, a gente paga quase metade do valor do produto ou serviço em impostos. Então, se os impostos é uma contribuição que todo brasileiro dá para que o governo gerencie esse dinheiro e garanta esses direitos sociais do que diz o artigo 6º, educação, saúde, lazer, transporte, uma série de coisas, inclusive moradia. Então, a gente tem que cobrar mais. E é isso que eu estou dizendo, cobrar não é brigar.
nem quebrar. É argumentar com bons modos. Eu falei que mostraria para vocês a canção Moradia com o cantor Daniel. Não foi isso, gente? Vou ver se eu encontro ela aqui para mostrar aqui para vocês, viu? Moradia. Deixa eu ir na busca aqui, ok? Canção Moradia de Daniel. Hum. Não é isso aqui que eu quero imaginar, não. Pronto. Eu não conheço, não me lembro dessa melodia. Eu vou só ler aqui o poema. Depois eu vou postar esse material, mas eu vou buscar ainda agora no YouTube para a gente fechar essa aula com essa música de Daniel, ok? Vou ler aqui para vocês. Moradia. É ele que canta, eu não sei se ele é o compositor, por isso que eu botei só o nome Daniel, eu não botei o compositor, o autor, porque eu não sei exatamente quem é ainda. Então aqui ele está dizendo, ó, eu moro lá num recanto, onde ninguém me amola, numa casa ao pé da serra, mora eu e a viola. O sapo mora no brejo, o sabiá na gaiola. Minha voz mora no peito e meus versos na cachola. Tatu mora no buraco, aranha mora na teia, o anel mora no dedo, o brinco mora na orelha. Coração mora no peito, o sangue mora na veia, gente boa mora em casa, criminoso na cadeia. Isso retrata aquela questão de direito e dever. Então, todo ser humano tem direito a uma moradia digna, mas se o criminoso cometer qualquer tipo de crime, então ele vai morar na cadeia. Aquela coisa que eu falei da dualidade, direito e dever. A música também, de certa forma, mostra isso. Então, porco mora no chiqueiro, boi mora na invernada, pescador mora no rancho, boiadeiro nas estradas, boêmio mora na rua, sereno na madrugada. Então, cada coisa tem seu, ou cada coisa ou pessoa tem sua morada específica. A lua mora no céu e o vento não tem morada. A perdiz mora no campo, o bem-te-vi no sertão. Baleia mora no mar, lambari no ribeirão. Rato mora no paiol, o morcego no porão. Eu moro nos braços dela e ela no meu coração. Palhaço mora no circo, a rima mora na poesia. O Irapuru mora lá na mata, na festa mora a alegria. O rico mora no centro, o pobre na periferia. No casebre em Nazaré morou Virgem Maria. Eu achei essa música assim belíssima para que nós tratássemos de moradia e está se reportando a várias situações. E também nos remete à questão da religiosidade, à questão do direito, do dever e de outras emoções. Como nós estamos no ensino médio, eu achei muito interessante essa canção, ok? Então, agora, gente, eu vou ver aqui se eu acho aqui no YouTube essa canção de Daniel, certo? Para a gente encerrar a aula de hoje.
da serra mora eu e a viola. O saco mora no brejo, sabia na gaiola. Minha voz mora no peito e meus restos na cachola. Tato mora no buraco, aranha mora na teia, o anel mora no dedo, brinco mora na orelha, coração mora no peito, sangue mora na veia, gente boa mora em casa, criminoso na cadeia. Porco mora no chiqueiro, boi mora na invernada, pescador mora no rancho, boiadeiro nas estradas, o épio mora na rua, sereno na madrugada, a lua mora no céu e o vento não tem morada. A Verdes mora no campo, bem divino sertão. Baleia mora no mar, Lampari no ribeirão. Pato mora no paiol, o morcego no porão. Eu moro nos braços dela e ela em meu coração. Palhaço mora no circo, a rima na poesia. O Irapuru lá na mata, na festa mora alegria. O rico mora no centro, o pobre na periferia. Num casebre em Nazaré, morou a Virgem Maria. E aí, gente, não é linda? Valeu, gente. Quem não colocou presente pode colocar. E aí, estamos encerrando a aula de hoje. Muitíssimo obrigada. Parabéns. Felicidades. Beijos.